Bom dia, igreja. Eu e saúde os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode e faz, que opera milagres, prodígios e maravilha. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para Te agradecer por tudo que tem nos dado, nos feito e por tudo que ainda vai nos fazer. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, entra com mão poderosa, Pai, e misericordiosa nas nossas casas, família, parentela, em todas as nações. Toma, Senhor, totalmente nas tuas mãos as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, por mais um dia. Obrigado por essa chuva. Obrigado, Senhor, por esse tempo magnífico, porque sei que o Senhor está regando a terra. Eu sei que o Senhor está regando as plantações. Eu sei que vem todos eles ali a ser regados, Pai. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. O plantar é nosso, o regar é nosso, né? Mas o Senhor também rega toda a terra para nós. Obrigado, Jesus. Como o Senhor é bom. Muito obrigado por estar sempre na nossa presença, por estar sempre diante de nós, por aonde quer que nós estamos, o Senhor está, e nós possamos abrir as nossas bocas para poder falar da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia, de todas as maravilhas que o Senhor criou. Muito obrigado. Te agradeço, Senhor, aleluia. Te agradeço, papai querido, eu te agradeço. Te agradeço por tudo. Muito obrigada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que ele fará na minha e na sua vida, porque ele é Deus. Então, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é nas tuas mãos que colocamos as nações, é nas tuas mãos que colocamos os países, nossos governantes, é nas tuas mãos que colocamos os municípios, os estados, é nas tuas mãos que colocamos as cidades, os bairros, é nas tuas mãos, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que colocamos os presídios masculino, feminino, casa de recuperação, casa de reabilitação, é nas tuas mãos que colocamos os asilos, orfanatos, os pronto-socorro, as UPAs, UTIs, é nas tuas mãos que colocamos o setor da psiquiatria, é nas tuas mãos que colocamos, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, toma nas tuas mãos o campo da prostituição, toma nas tuas mãos os campos de droga, toma nas tuas mãos os pontos da vendias de droga, toma nas tuas mãos os usuários de droga, toma nas tuas mãos os andarilhos, entra na tua casa, Senhor, entra, Pai, Filho, Espírito Santo, quem é a casa somos nós, é nessa casa que nós pedimos para o Senhor entrar, é nesta casa, papai, mas para que o Senhor entre, nós precisamos limpar a casa. Então, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sabemos que tuas mãos não se encontram encolhidas, nem olhos fechados, nem ouvidos tampados, nem lábios selados e nem pés atados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, adiante do teu poder e da tua graça, fale conosco, papai querido. Entra com mão poderosa para que nós possamos realizar, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor nos permitiu a fazer e tudo aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Então, Deus, Pai Todo-Poderoso, vá à nossa frente, vá conosco, a tua presença vá conosco, a tua presença vá conosco para que nós possamos realizar prodígios, Pai, e maravilhas, para que nós possamos realizar tudo aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Sabat Shalom, igreja. Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Aleluia. Sabat Shalom. Sabat Shalom. Eita, papai lindo. Sabat Shalom. Shabbat Shalom, vou melhorar. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Eita, glória! Shabbat, eita, Deus lindo, Deus maravilhoso, Deus que opera. Deus que opera. Eita, papai, achei que na eita, papai lindo, Deus que opera.
Oh, aleluia, 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 aleluia. Glorificado és o teu nome. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. A palavra do Senhor, ela fala comigo e fala contigo. Ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor, ele é comigo e é contigo. Ele vai nos preparar pastos verdejantes para que nós possamos passar. Então, o Senhor, ele entra com mão poderosa sobre nossas vidas, casa, família, parentela. Ele entra com mão poderosa sobre todas as coisas das nossas vidas. Então, somente creia. Creia que o Senhor fará na nossa vida. Creia que o Senhor nos dará. Creia, porque Ele vai nos dar. Ele vai nos dar. E Ele vai nos ajudar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Então, bora lá para a palavra que se encontra no livro de Juízes 11. Então, aqui a palavra do Senhor, ela vem falando sobre Jefité, que livra os israelitas. Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram: Não herdarás nada, não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos, e ajuntaram a Jefité e saíam com ele. E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: Vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefité disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me odiastes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Olha só que maravilha, né? Que tremendo. Aí ele fala: Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefité: Por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciões de Gileade: Se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor mos ter diante de mim, então eu vos serei por chefe. E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Amém, igreja. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que seja o Senhor a falar pela boca de tua serva, que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém da boca e do trono do Senhor. Aqui, quando o Senhor ele vem falando comigo e contigo na palavra de Juízes 11, ele vem falando sobre Jefité, o filho de uma prostituta. Já ministramos várias vezes essa palavra, mas o Senhor me trouxe para falar dela novamente, porque ele tem algo para falar comigo e contigo. Então, quando o Senhor ele fala comigo e fala contigo nessa palavra, ele fala que Jefité livra os israelitas. Então, muitas das vezes, Deus nos coloca em determinados lugares, locais, para que nós venhamos a realizar as obras que Ele confiou em mim e nas suas mãos. Mas muitas das vezes a situação nos pega com os olhares que a gente vê, nossos olhos, que olha as dificuldades, que olha ali todas aquelas opressões, os nossos olhos vai olhando tudo aquilo sendo bloqueado, toda aquela adversidade diante de nós, todos os ataques, todas as ofensas, e os nossos olhos olham aquilo, vê, nossos ouvidos ouvem aquilo que não quer, aí a gente faz o quê? A gente surta, aí a gente acaba fugindo, mas esse Jefité fugiu porque os irmãos tocaram ele, falaram que ele não ia dar nada na casa do pai, que era para ele sair, que ele era filho de uma prostituta. Jefité não tinha ninguém, a não ser a mãe, que continuava sendo uma prostituta. Então Jefité ficou ali à toa, ficou jogado. Então Jefité ele foi procurar o quê? Ele foi para Tobi, lugar de lixo, lugar de escória, né? Onde só vivia as pessoas que não
tinham para onde ir. Então, como a gente vê hoje, né, aqui, a Cracolândia, a gente vê os grupinhos reunidos, aí os próprios moradores ajuntam-se com outros, assim, tudo para expulsá-los. Então, eles saem daquele acampamento, mas eles vão acampar em outro lugar, e assim vai. Então, tinha um lugar Tobi. Então, a Cracolândia é o Tobi, vai. A Cracolândia de hoje é o Tobi de ontem. Então, ali eles ficam. Então, por quê? Porque eles vão, aí chega lá, aí eles se levanta um chefe. Por quê? Porque ele vai ali, tudo, ele começa a pensar, tudo ali, ele guerreiro, lutador, batalhador, aquele menino. Aí os caras já começaram a se juntar e falou: esse cara aí é bom, esse cara aí pode chefiar, esse cara aí pode fazer. Então, o que aconteceu? Então, Jefité se tornou líder em Tobi. Por quê? Porque quando Deus deu a liderança para Jefité, ele deu já no ventre da mãe. E quando Gileade foi buscar quando a criança nasceu, falou para a prostituta dele: eu cuido de você, não. Ele só queria o que estava na barriga dela, o filho. Então ele se tornou, ele é o quê? O primogênito. Então, quando a mulher viu que ele levou outro filho, levou uma criança para dentro de casa e era filho dele, ela falou: opa, peraí, deixa eu produzir, porque senão esse daí vai herdar tudo. Porque ela não queria ter filhos, mas ela deu um jeito de ter. Você está me entendendo? Só que os filhos cresceram e ela foi fazendo a cabeça dos filhos, óbvio, né? Para que aquele filho era filho de outra mulher. Então, o que acontece? Só que Gileade ele morreu. Então, com a morte de Gileade, aí era a conta de toda, aí expulsaram o Jefité teve que sair, enfim. Só que quando os amonitas vieram atacar Israel, atacar a cidade de Gileade, aí a quem que eles procuraram? Jefité, porque Jefité, a sua fama cresceu. Porque as pessoas, olha, a pessoa ela pode tentar te derrubar, ela pode até tirar você do lugar. Eu quero ver ela apagar o seu nome. Ela pode até te matar, mas eu quero ver ela apagar o seu nome. Por isso que a Bíblia nos ensina, por isso que as circunstâncias da Bíblia nos ensina a fazer nome na terra. Nós temos que ser semelhante à imagem de Cristo para fazermos nome na terra. Então nós temos que fazer, nós não temos que ficar preocupado com o que fulano falou, com o que Bertano disse, com o que Bertano contou, não. Você tem que se preocupar em fazer nome na terra. Então, qual que é fazer nome na terra? É você fazer as coisas de Deus e ali vai um, vai outro, fala: ó, você viu fulana, você viu Betano, estava ali. É, por mais que as pessoas queiram denegrir a sua imagem, vai ter sempre meia dúzia, uma dúzia que vai dizer ao contrário. Nem se for uma voz vai dizer: não, ela não é assim, ele não é assim. Você está me entendendo? Porque quando Deus te levanta para chefiar, quando Deus te levanta para liderar, querido, até na lixeira você é líder. Deu para entender? Então é dessa maneira. Hoje você vê aí muitos líderes, líder de comandos e mais comandos aí. Então você vê lideranças. Então você vê os líderes tal também de organizações, isso e aquilo, aquilo outro, tal, vai falar com fulano, fala com Betano, isso, assim, aquela coisa toda. Então, quando Deus te chama para ser líder, você vai liderar. Ah, mas estão me atingindo, mas estão me caluniando, ah, mas estão fazendo isso, estão tocando terror em cima de mim. Deixa tocar. Você tem que confiar em quem te disse que você vai liderar. É nele que você tem que confiar. Veja bem, olha o que aconteceu com Moisés. Moisés foi preso, Moisés amassou barro, Moisés foi tirado do Egito, foi jogado fora, foi expulso de lá. Ó, Jefité também. Você já reparou que todas as pessoas que Deus levanta para liderar e para fazer, eles são expulsos do lugar? Por quê? Porque a pessoa sabe quem você é, a pessoa sabe no que você se tornou. A pessoa não tem medo no seu passado, ela tem medo do que você se tornou aqui no presente. É disso que ela tem medo. Você está me entendendo? A pessoa tem medo disso, então ela fala: poxa vida, olha lá, fiz isso, fiz aquilo no passado para ele, para ela não derrubou, ela não parou, ela não, então, ela caminhou, olha como que ela tá, olha como que ele tá de pé, forte, tá mais forte do que lá atrás. Você está me entendendo? Então tem muitas coisas que as pessoas fazem para mim e para você que nos torna fortalecimento, é vitamina para nós. Tem muita gente que não entende o propósito de Deus, cai na depressão, cai na angústia, cai na tristeza e acaba entrando ali e em vez de comer aquilo para ser alimento, ela come como veneno. Aí o que que acontece? Seu corpo morre. Tá me entendendo? Então nós temos que nos levantar, nós temos que realizar, nós temos que fazer, porque o Senhor ainda é o meu e o seu pastor e nada nos faltará. Então Jefité foi para Tobi. Só que esses homens foram lá, aí depois se levantaram quem? Ali aqueles homens ali, os sacerdotes de Gileade, se levantou e falou: tem um homem que pode nos ajudar. Quem? Jefité. Aí eles falaram assim: Jefité? Aí os anciãos que eram os irmãos de Jefité. Jefité pode nos ajudar? É, porque Jefité tem um exército grandioso em Tobi.
Então, ele é temido por todos. Jefité era temido. Por quê? Porque o cara teve potente, porque quando Deus põe, amados, não adianta, não adianta. O único que pode te derrubar é Deus. O único que pode te derrubar é Deus. O outro não te derruba, nem o diabo. Nem ele com a sua falange, eles não te derruba. Ele pode até escorar em você, fazer barulho, mas não te derrubar. Porque quem está ali, te colocou de pé, está segurando você, é Deus. Eu quero ver quem é que tira você das mãos dele, a não ser você mesmo. Porque quando você sai, ainda que você saia da presença de Deus, se ele tem um propósito na tua vida, você vai sofrer, você vai lenhar, você vai apanhar, vai para a cadeia, vai ficar enfermo, vai ficar isso, vai ficar aquilo, mas aí o propósito vai cumprir. Vai cumprir. Você está me entendendo? Vai ter que cumprir. Deus não vai revogar, porque se ele fez, vai, nem se você tiver 100 anos, você vai cumprir. Ah, mas se eu não cumprir nessa vida, eu vou cumprir na outra. Não, pode parar que não existe reencarnação. Jesus ressuscita, não reencarna, tá? Então, você vai cumprir nessa daqui. Então, você pode estar aí se arrastando, você pode ver que tem gente que está aí velhinho, se arrastando e vai para lá e vem para cá, mal consegue andar, mas é lúcido, tudo porque vai ter que cumprir o que Deus colocou nas mãos dele. Não adianta. E tem gente que é tão teimoso que está passando aquilo, está isso, está aquilo e não consegue cumprir. Por quê? Por causa da teimosia, da desobediência. Tá me entendendo? O orgulho, a arrogância, tudo isso daí. Mas Deus, ixi, ele é paciente. Quem é que está sofrendo? Sou eu? Não, você. É Deus que está sofrendo? Não, é você. Quem é que está pagando o preço? Você. Porque a conta chega, amados. A conta chega. É como eu já falei para você, você pode fazer na terra o que você quiser, eu quero ver você entrar no céu. Aqui você pode desobedecer, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Só que tem uma coisa, também vou fazer isso, não vou fazer o que Deus mandou, vou fazer isso, vai fazer o contrário. Só que a conta vai chegar. E na hora que a conta chega, queridão, não tem, é você que vai pagar, ninguém vai pagar a conta para você. É você que vai pagar. Isso daí é o pagamento dos seus atos. Então, tudo isso nós temos que ver. Então, aqui, quando eles foram a Jefité, aí Jefité falou para eles, então, vocês me expulsaram, disse que eu não era filho da sua mãe, que eu era filho de outra mulher, era filho de uma prostituta, então, agora vieram a mim para ajudá-los? Então, olha só o que Deus fala comigo e fala contigo. Quando as pessoas te machucam, te ofendem, faz isso, faz aquilo, o que você faz? Elas vão vir a você. Por quê? Porque quem que vai ser pior, você ou ela? Ela. Quem que vai se tornar pior? Se você não atender e não ajudar, você é pior do que ela, sabe por quê? Porque por tudo que ela faz para você de mal, tenta te derrubar, tenta te denegrir, tenta te humilhar, te ofende, te machuca, ela precisa vir comer na sua mão. Olha o que Deus faz. Então foi isso que aconteceu. Então o que acontece? Eles fizeram tudo isso com Jefité, mas eles foram lá pedir para Jefité ajudá-los, porque ele sabia que o maior exército que tinha de força, de guerra, era o exército de Jefité, era o povo das ruas. É o povo da rua, a igreja. Eram eles. Porque você pode reparar, olha só, o que Jesus fez? Jesus, por um acaso, foi na porta das igrejas, dos ministérios, buscar os seus discípulos? Não. Ele foi no mar, pegou um, pegou outro, põe ali, pegou um, pegou outro, lá que está fazendo, pegou outro. Eliseu também foi lá na beira de uma seca, vamos comigo, tal. Você está me entendendo? Ele não foi na porta de uma faculdade, não, ele foi fazendo um catado. O que é o catado? O catado é vai lá, pega um, tira da lixeira, vamos comigo, vem comigo, vai, pega a tua cruz e siga-me. E os caras começaram a ir. Começou a ir todo mundo com ele, porque ninguém entendeu, mas eles viram o quê? Aquela presença, ele sentiu aquela presença. E ele sentiu que aquela presença, ela tinha um determinado poder, um grande poder, aquela presença. Então eles falaram, não, vamos com ele, porque a presença dele nos impacta. Você está me entendendo? Então Jesus estava impactando e eles começaram a seguir. Ele não foi na porta da universidade, na porta da grande faculdade de nome, renome, não. Ele foi fazendo um catado. Você está me entendendo? Foi na coletania, né? Coletania, sei lá. Uma coisa assim, engasgou. Ele foi para lá, ele foi lá buscar Mateus. Ei, vamos, larga todas essas moedas aí. Bora, 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 bora. Bora que tem coisa para fazer. Você está me entendendo? Então é dessa maneira, igreja. Então ele vai fazendo um catado. Ele fez um catado comigo, fez um catado contigo. E ele faz isso. Então ele vai fazendo. Você está me entendendo? Que nem eu tenho um ministério solo.
Então, aí eu vou fazendo ali um catado, tal, tudo, ó, gente, vamos fazer um evento, tal, dá para você ajudar, dá para você fazer, dá para você isso, dá para você... Daí o pessoal vai e vem. Não tem essa. Ah, mas peraí, pastora, mas a pessoa não é nem crente, ela vai... Vai, ela está ajudando. No nome de Jesus, ela está ajudando, não tem essa. Ah, por um acaso Jesus fez acepções de pessoas? Deus fez acepções de pessoas? Não. Você está me entendendo? Porque é dessa maneira. Então, veja bem, como que você vai conquistar e ganhar as pessoas se você ficar excluindo-as? Não, você não pode pôr a mão aí, não, porque você é isso, é aquilo, você é impuro, tá? Tanta gente que está em cima do altar, balançando, sacudindo, batendo o pé, ministrando, voando, correndo, tudo, e é mais impuro do que aqueles que estão lá no ponto de droga vendendo droga. Tá? Tem tudo isso. Porque aqueles lá, pelo menos, estão mostrando para todo mundo que faz. E esses aí, que fica por baixo, né, da batina? Tem tudo isso. Fica ali com o joelho no chão, mas o pensamento tá de cão. Tá me entendendo? Então, gente, nós precisamos acordar. E quando eles fizeram isso, o que o Jefté falou? Eu vou com vocês. Eu vou ajudar. Olha aí. Tapa na cara de pelica. Tá me entendendo? Vou ajudar. Então, quem é que fica bem? Você. Quem é que fica mal? Aquele que pediu ajuda. Porque ele tem que lembrar de tudo que ele te fez. E você ainda está estendendo a mão. É dessa maneira, igreja. Então, o que a Bíblia nos fala? O que ela nos ensina? Quantas vezes você tem que perdoar? 70 vezes 7. Então, a gente tem que perdoar. Fazer o quê? Então, a gente tem que perdoar. Então, a gente perdoa, mas não significa que você tem que ficar andando junto com a pessoa, sentar junto com ela, ficar colada nela. Não, perdoar é perdão, mas isso não significa que você tem que ficar ali andando colado com ela, que se você tirar, mesmo se ela não tiver, se tirar uma foto sua, ela também sai, mesmo ela não estando. Cai fora, não é assim que funciona. Perdão é perdoar. Vamos perdoar, mas não significa que você tem que estar colado com a pessoa. Deu para entender? Então, você faz o necessário. Também não significa que você tem que deitar no chão para ela passar por cima, não. Não. Ela tem que marchar, ela tem que fazer. Você está me entendendo? Então, é dessa maneira que o Senhor nos fala. Então, quando ele fez isso, porque para chegar onde Deus ele quer que nós chegamos, para poder nos explicar, que Jefité, ele é um menino, mas ele teve grande sabedoria e tinha grande poder e autoridade para liderar. E Deus achou graça nisso. E aqueles, os irmãos deles, os anciãos, que se tornaram os anciãos lá, eles foram para lá. Quem eles eram? Eles eram novos, eles não eram pessoas de 80, 70, 90 anos, não. Eles eram novos. Eles eram rapazes. Então, conclusão, quando eles chegam, que eles falam com ele fala que ia. E ele foi. Quando os amonitas receberam a notícia de quem ia enfrentar eles, ia ser o exército de Jefité, os caras tremeu na base. Falou, não, Jefité não. Porque eles sabiam da fama de Jefité. Deu para entender? Então a gente tem que fazer nome, igreja. Não, tem que fazer nome. Porque você tem que ter nome, fazer fama, sabe por quê? Porque ainda que as pessoas venham te difamar, a tua fama cresce. Epa, conheço ele, conheço ela. De Milano, conheço, sei quem é. Deu para entender? Então cai por terra todas as afrontas, cai por terra todas as difamações, as calúnias, cai por terra. Você está me entendendo? Porque foi assim com Jefité e será assim comigo e contigo. E quando ele foi, tal, tudo que eles fez, eles chegaram nos amonitas, os amonitas falaram, não, vamos conversar com Jefité, que se ele nos atacar, eles vão exterminar. Quem eram os amonitas? Os rasga-ventre e fura-olhos. Aqueles que rasgavam os ventres das mulheres, tiravam os filhos, o feto, para até próprio comer e jogar fora, para não nascer mais ninguém. Você está me entendendo? E os olhos dos homens, eles furavam, para os homens não verem e poderem treinar para a guerra. Então, eles estavam tocando o terror, como tem muita gente que toca o terror na tua vida, quer furar os seus olhos, tirar a tua visão e quer rasgar o seu ventre, tirar o nascimento de você procriar, de você progredir, de você prosperar.
Porque o rasga-ventre não é só o nascimento de uma criança, é o nascimento de projetos, é o nascimento de coisas que você quer fazer na sua vida, que você quer realizar na família, nas suas coisas, nos seus projetos de trabalho, tudo. Então as pessoas tentam te bloquear. Então ela quer o quê? Rasgar. Ela quer rasgar aquele papel que você fez, aquela planta que você fez, toda aquela organização. Você não vê Josué, o que ele fez? O que ele fez no Egito? O que ele fez lá? Ele foi lá e fez o quê? Ele não fez toda ali a planta, tudo, onde ia pôr as câmeras frias, as câmeras quentes, para poder instalar o trigo, instalar a carne, tudo. Aí o que Faraó falou? Se você fez tudo isso com tanta sabedoria, a quem mais eu posso escolher para colocar para comandar? Viu? Então você vê, os irmãos dele vendeu ele, fez tudo aquelas coisas, mas para onde ele foi? Foi lá porque esse Faraó teve que sonhar. Discerniu o sonho de Faraó com o comando de Deus. Faraó deu o lugar para ele, mas os irmãos dele, quando mandou ele, vendeu ele para o Egito, pensaram que ia se livrar. Não, eles estavam sendo, sabe o quê? Um combustível para José chegar onde Deus queria, porque José tinha que chegar no Egito, porque Deus falou que ele ia comandar. Então, o que Deus fez? Deus foi lá e logo lançou o quê? Uma cadeira para José, um cargo. Lá não tinha cargo de governador, mas para Deus, Deus ele pode. Então Deus criou um governo, criou um cargo de governador porque ele tinha que pôr José para governar 40 cidades. E aí? Foi preso, foi ferido, foi vendido. Os irmãos falou que o pai que ele tinha morrido, você viu? Adiantou? Quem era que estava com o nome de José nas mãos? Quem estava com o nome de José no livro? Deus. Alguém subiu lá para apagar esse nome? Então é assim comigo e contigo. Quero ver alguém apagar o nome que Deus colocou lá no caderninho, queridão. Você está me entendendo? Se o meu nome está escrito lá, o teu nome está escrito lá, eu quero ver Satanás subir lá e apagar. Então continua crendo, lindão. Continua crendo porque o nosso Deus é Deus e não há outro. Você está me entendendo? Ele é maravilhoso. E Jefité, ele fez isso. E os amonitas chegaram em Jefité e foi falar com Jefité: Jefité, não queremos encrenca com você, Jefité. Não queremos entrar em batalha com você, Jefité. Aí foi lá pedir arrego, porque eles sabiam que eles iam ser exterminados por Jefité. Por quê? Porque era o povo da rua, a briga da rua. Você sabe muito bem que guerra de rua, filho, sabe? Não tem para ninguém. Então, o que acontece? O exército era das ruas. Sabe, eu falo porque eu tive isso nas ruas, eu tinha uma quadrilha das ruas e a gente ia e tomava território, invadia os territórios, eu ia na frente, chegava nos lugares, nego estava ali, a gente tomava território. Eu ia comandando na frente, não tinha para ninguém, porque eram as ruas. A gente não dormia, a gente andava na noite. Você está me entendendo? A gente fazia as nossas coisas da noite lá, pedindo ali a invocação, porque eu era da magia, tudo para eles irem e tal. Nossa, e a gente tocava o terror. Você tá me entendendo? Tanto que chegou um tempo que a polícia falou: para matar ela tem que ser com bala de prata. Olha, Deus é mais, Jesus do céu. Olha da onde Deus me tirou. Mas eu agradeço ao Senhor, eita glória. Você está me entendendo? Por isso que ele me pôs aqui. Ele falou: deixa eu treinar você lá, porque para onde eu vou te mandar e te colocar, tu tem que ter pulso firme. E eu sou essa guerreira aí, sou a guerreira das noites, que hoje eu brilho em luz. Tá me entendendo? Então é dessa maneira, e assim foi com o Jefité. Eu andava também no meio do lixo. Eu cheguei a comandar também o lixão de São Paulo, olha, o lixão. Com 11 anos, eu ia pro lixão com 11 anos, lá na cidade, as mulheres tudo com aquelas caras navalhadas. A mulher veio e falou: você tem um rostinho lindo, por que que você não tem uma marca? Quando ela veio pôr a mão no meu rosto, eu segurei a mão dela, tortei os dedos dela para trás com 11 anos. Falei: põe a mão no meu rosto de novo para ver se você não perde a mão. Olha, nossa, só Deus, hein? Você tá me entendendo? Então, tudo isso daí, eu fui treinada lá fora, nas ruas. Então, foi assim com Jefité. E os amonitas pediu arrego. Então, o que eu quero dizer a vocês? Para a gente ser ancião, você não precisa ter 100 anos, não. Você pode ser um rapaz
Você tem a sabedoria. Porque nós temos experiência sim de vida, mas muita gente aí que tem 100 anos, aí, já passou trancos e barrancos e não pegou nada da experiência. Tá aí, tá do mesmo jeito. Com 100 anos tá do mesmo jeito, não pegou nenhuma experiência. E tem muitos aí com 18, 20 anos, tem mais experiência do que aqueles que tá com 100. Eu vi uma reportagem de um rapaz com 23 anos se tornou o mais jovem delegado de polícia, com 23 anos. O cara é um crânio de uma sabedoria e se tornou o procurador de São Paulo. Olha aí, você está me entendendo? Com essa idade. Então, igreja, quando Deus, ele falou com Jeremias, ele falou, Jeremias, eu quero que tu vá lá e abra a boca, mas Senhor, eu sou uma criança. Jeremias tinha 8 anos. E aí? Ele não tinha 80, ele tinha 8. Tá me entendendo? Idade, tempo de carteira não significa nada para Deus. Porque tem gente aí que chega aí, bate no peito e grita, eu tenho 50 anos de igreja, grande coisa. Jesus, com 33 anos, foi para o Calvário, morreu por mim e por ti, e ele ergueu um ministério incalculável, que nem eu e você podemos contar. E aí? Então, quer dizer que ele tinha 33 anos de ministério. Ele faleceu com 33 anos, que depois, quando ele foi, com 3 anos, ele começou a pregar, que ele entrou dentro da sinagoga e começou a falar, que eles ficaram maravilhados. E aí? Tá me entendendo, igreja? A gente precisa acordar para a vida. Parar de pôr esses títulos, esses rótulos em nós mesmos e parar com isso. A sabedoria, Deus dá a quem Ele quer. Porque Deus, Ele é a sabedoria. Então, Ele transmite para quem Ele quiser. E quando você está só, eu sou sozinho no ministério, como que eu vou fazer as coisas? Eu faço, eu sou sozinha. Eu e Deus. Quem é a minha equipe de trabalho? Jesus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são a minha equipe. Você está me entendendo de trabalho? E estou satisfeitíssima com essa equipe, por isso que eu não posso falhar com essa equipe, porque eu não quero que essa equipe me abandone nunca. Os outros que vêm podem ir, porque era só aquele tempo para ficar. Tem tudo isso, essa mania de não, você tem que ficar, não, porque isso, tá, e põe cargo na pessoa e dá cargo disso, cargo daquilo, para prender a pessoa dentro do ministério, pelo amor de Deus. Jesus falou o que para os discípulos? Se fosse assim, todo mundo tinha que ir para a cruz com ele. O que ele falou? E de pregar o evangelho a toda criatura. Ele soltou. Quando Lázaro saiu do túmulo, do sepulcro, ele também falou, desatar e deixa eu ir. Se fosse assim, já que ele ressuscitou, Lázaro, pode vir aqui. Vai colar comigo, vai andar comigo, vai pregar comigo, vai me ajudar. Não. Ele falou, desatar e deixa eu ir, gente. Então, a gente precisa parar com isso daí. Você está me entendendo? Quem é que vai comigo? Eu faço, eu vou para as ruas, levo marmita, levo isso, vou pregar, vou isso. Ó, que nem eu já fui no mercadinho e tal, tudo, que eu fui lá buscar os ossinhos do cachorro, que o homem sempre separa para mim, e já fiz um culto dentro do mercado. Por causa de um produto que caiu no chão, virou um culto. Você está me entendendo? Porque o rapaz, eu fui pegar, o rapaz falou, não, deixa aí que o pessoal das prateleiras arruma. Eu falei, não, peraí. Veja bem, quem foi que passou e esbarrou, foi eu, e caiu. É a minha cara arrumar. Não, mas eu falei, não. Porque se for assim, então como que eu posso ser exemplo para outros que fazem isso e não arrumam? Eu não sou exemplo. Eu sou até pior que eles, porque eu conheço, sendo uma serva de Deus, conheço a palavra e conheço os estatutos, eu tenho que prosseguir e fazer coisas diferentes para fazer a diferença. É isso que eu tenho que fazer. A diferença, não ser diferente, mas fazer a diferença. Porque aqueles que estão vindo, olhando e fazer isso daí, como um homem que passou perto de mim e falou, derrubou, né? Eu peguei e falei, mas tem que pegar. Aí um outro pegou e veio e falou, não, deixa aí, que eles vão. Eu falei, não tem essa. Eles não são meu empregado, eles trabalham pro mercado, mas quem fez o estrago foi eu, então é a minha cara arrumar. Tá me entendendo? Então, se todos fizessem isso, a rua é um lixo aberto. Tanto lixo, tanto lixo. Aí você tá com papel, você acaba de comer um lanche, um papel, você amassa e joga. Aí você fala, deixa eu vou jogar. Tem um monte de lixo, tá vendo? Você é mais um. Você é mais um. Entendeu? Por isso, quem é lixeiro? Aqueles que pegam ali, não, lixeiro é eu, você, nós somos os lixeiros, e aqueles lá são os coletores de lixo. E graças a Deus que eles estão aí, né? Porque você já imaginou? Lodebar ia ser pequeno para esse lugar aí.
Aí, Lodebar, lugar de miséria, lugar de lixo. Tá assim, Tobi. Tá aqui, ó. Tá tudo aí. Basta a gente ver. Então, Jefité se tornou juiz em Gileade, o 9º juiz. Porque, amados, ainda que ele foi embora, teve que voltar para sentar na cadeira que foi dada. Deu para entender? Então, vai e faz a sua parte, que Deus continua fazendo a dele. Eu vou fazer a minha parte, que Deus vai fazer a dele. Glória a Deus, aleluia. Que Deus nos abençoe, prospere e exalte. Tenha um final de semana, um sábado abençoado no nome santo de Jesus. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que ele fará na minha e na sua vida, porque ele é Deus. Abram as mãos e receberemos a bênção apostólica. Que o amor, a graça, a comunhão, a consagração e a consumação do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E todos aqueles que crê, digam amém. Beijo para vocês, igreja. Shabbat Shalom.